Na antiguidade, o debate sobre felicidade se pautava na filosofia, como mostrado nos slides anteriores e como eu já falei. Pensadores como Aristóteles, Platão, buscavam entender e debater esse assunto. Então a concepção sobre felicidade varia. Epicuro falava sobre satisfação dos desejos, enquanto para Aristóteles a felicidade viria através da virtude, do caráter, de fazer o bem. Existe até uma carta da felicidade, escrita por Epicuro. E também, mais uma vez, trazendo à tona o que nós vimos em filmes, porque nós não vivemos nesta época. Então a gente tem que ilustrar nossa mente com figuras, tá? Com imagens do passado, com fatos passados. Você já deve ter visto em filmes que nas festas dos reinos, mulher não tinha valor nenhum. Isso é a história. A mulher era um objeto. E o homem satisfazia a sua lasciva, o seu desejo lascivo, consumindo as mulheres que ele queria, certo? A mulher era tida como um animal reprodutor. Era comum os reis terem haréns de diversas mulheres e de possuir quem ele quisesse a cada noite, uma diferente. Sem falar das servas do reino, não era só as do harém do rei, ele podia ter a mulher que ele quisesse, da cidade, do estado, do país em que ele era o rei, em que ele era o imperador. Olha o pensamento. Então, nesta época, felicidade era a satisfação dos desejos, principalmente os desejos carnais. Eu aqui trago também uma ideia de que não era só homem com mulher. Era homem com homem, mulher com mulher, do jeito que você imaginar, ok? Não quero me deter nesse fato, porque não é o foco do curso. O curso aqui é desvendar o código secreto da felicidade. Em que época? No século XXI. Para isso a gente passa um pouco pela história, mas sem parar na história. Seria um curso específico sobre história da felicidade, tá? Mas que não é o foco aqui. É para você saber a visão da humanidade desde a sua origem, desde o homem das cavernas, desde a evolução. Imagine quando houve a origem do fogo. O fogo se originou por um raio que queimou uma árvore e aquela árvore se transformou em chama. E você sabia que o homem passou muito tempo conservando aquela chama, porque ele não sabia quando ia cair outro raio. Ele achava que o fogo era uma dádiva dos céus. E como era muito raro, né, essa dádiva, ou seja, um raio cair numa árvore, incendiar a árvore, havia guerras para conservar a chama acesa. Veja que coisa interessante, né? Mas que pouca gente sabe. Guerras para roubar a chama da outra tribo. Você já imaginou esse período da história, gente? Que felicidade era traduzido como a tribo que tinha o fogo, porque através do fogo ele podia queimar o inimigo, se defender, queimar a caça, comer a carne sem ser crua, porque se ele não tivesse fogo ele comia a caça crua, né? Então o fogo simbolizava a felicidade. Só para você ter uma ideia, a evolução da humanidade, ela percorreu períodos negros, períodos da Idade Antiga, Média, o período medieval, o período das trevas, onde o homem se achou por mais de 400 anos longe de Deus, não se falava sobre deuses, os deuses que se falavam eram deuses pagãos, que promulgavam a guerra. Os deuses, na visão do homem, ele valorizava o ser mais forte. Era aquele que perpetuava a sua família, a sua descendência.
Então existia verdadeira adoração pelos seres mais fortes. Os vikings, você deve ter ouvido falar sobre os vikings. Eram tribos extremamente sanguinárias, que eles não faziam distinção em exterminar crianças, velhos, mulheres. E para os vikings, felicidade era isso, era conquistar outras terras, outras colônias, outras cidades. Estão me entendendo, gente? Então não era um período muito favorável para a felicidade, concorda comigo? Quem ia pensar em felicidade? Você ia pensar em sobreviver, em sobrevivência. Na Idade Média, durante a Idade Média, a igreja esteve no auge de sua influência sobre a sociedade. Portanto, durante esse processo, a ideia predominante era de que a vida terrena seria difícil. Mas ao viver uma vida justa na terra, segundo os ensinamentos de Cristo, o paraíso poderia ser alcançado, ou seja, a felicidade plena só viria após a morte. Esse tópico ainda será mais profundamente abordado quando nós formos falar sobre os pensadores da felicidade. A gente está falando da história da felicidade, mas teremos um tópico específico sobre a busca do homem pela felicidade e os pensadores da felicidade, ok? Essa idade das trevas pregavam guerras cristãs. Imaginou que coisa antagônica ao cristianismo, que o cristianismo pregava a paz, mas vários papas apoiavam as cruzadas, as guerras. Em nome de Cristo, era uma visão totalmente deturpada de quem era Deus. Ok? A gente tem até uma série antológica, O Senhor dos Anéis, que mostra este período. Outra série antológica que fala sobre esse período, Game of Thrones. Você já deve ter ouvido falar ou até assistido. O que era Game of Thrones? Era um jogo de poder entre reinos. E eles falavam de Deus, mas de uma forma totalmente deturpada. Chegamos na era do Renascimento. Que período foi esse? Século XVI. As Américas passam a serem vistas como um paraíso na Terra pelos primeiros colonos. Porém, tudo isso se desfaz. E o maior genocídio da história ocorreu nessas regiões. Por que genocídio? Porque matavam os índios, matavam as colônias, no afã, no desejo desenfreado por terras, por ouro, por riquezas. Então não havia controle. Isso foi retratado por grandes artistas, por grandes filósofos. Aí você tem o retrato de Mona Lisa, só como símbolo do Renascimento. Pintado por quem? Por Leonardo da Vinci. É considerado um dos homens mais inteligentes que já teve sobre a face da Terra. Não era só pintor, era astrólogo, era matemático, astrônomo, filósofo, historiador. Era um homem dotado de uma capacidade fenomenal. E esse retrato de Mona Lisa é extremamente enigmático. Não quero me deter. Isso não é um curso sobre história da arte. Mas por que ele é enigmático? Porque alguns olham para esse retrato e dizem que Mona Lisa está triste. Porque não havia motivo para felicidade. Outros olham para esse retrato e dizem que Mona Lisa está sorrindo. Mas que período era esse que Leonardo da Vinci retratou nesse quadro famoso e caro, guardado a 7 chaves, no Museu do Louvre, em Paris? Era um período de extremo sofrimento, onde os direitos humanos eram totalmente tirados, eram totalmente destruídos.
vituperados, roubados. Não havia direitos humanos. Bastava alguém fazer uma denúncia contra outro que essa pessoa era enforcada. Os julgamentos eram altamente deturpados. Não eram lícitos. E a gente vê isso retratado em filmes, né? A gente se detém em filmes e na literatura escrita para entender esse período negro da história da humanidade. Depois chegamos no século XVII, XVIII, XIX. Durante esses momentos, a ideia de busca da felicidade tem um pé ainda em uma vida celeste, porque era tão raro os momentos de felicidade. Os momentos de felicidade era o homem se embebedar, era o homem possuir várias mulheres. Não havia saneamento. Para você ter uma ideia básica de como eram as cidades eram fétidas, as cidades não eram calçadas. A gente vê hoje as cidades com calçamento, algumas com saneamento básico, e a gente ainda reclama, não sabe como foi o ser humano. Aqui está retratada a Revolução Francesa. Um dos motivos da Revolução Francesa era a busca por direitos humanos. É durante esse período que começam a surgir as utopias, ou seja, um sonho de liberdade, um sonho de igualdade, um sonho de felicidade. A felicidade a partir da liberdade individual que o ser humano tinha o direito de ir e vir, mas que era facilmente ceifado. Bastava se encontrar com a tribo inimiga, com a colônia inimiga, com o reino inimigo, e você era morto no meio da estrada. Porém, mesmo com a Revolução Francesa, a felicidade não foi alcançada. Por isso que se chama de um período utópico. Achavam que a Revolução Francesa era o sonho de liberdade, o sonho de felicidade, mas muito longe disso. Além disso, a ascensão da burguesia e também ideias comunistas buscaram a felicidade. Existia uma classe privilegiada chamada burguesia, onde ele detinha o poder porque ele era dono de terras, onde ele tinha escravos, onde eles tinham empregados, que se a gente fala hoje de trabalho escravo, que as pessoas trabalham por um parco salário, por um baixo salário, ou por salário nenhum, até hoje a gente descobre isso, através de denúncias, né, de pessoas que são empregados de um determinado patrão com ideias totalmente antigas, deturpadas, de senhoras que estão há 35 anos trabalhando numa casa, morando num quartinho, sem salário, comendo mal, dormindo mal, se vestindo mal. Até hoje, no século XXI, nós vemos casos que relatam isso, né? E nesse tempo, gente, a ideia da Revolução Francesa, dentre outros aspectos, além do aspecto político, que eu não quero me deter nessa esfera, porque senão a gente não termina, a gente está falando do aspecto de direitos humanos. Foi uma utopia, porque depois da Revolução Francesa continua a mesma coisa. A gente sabe de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia e ele não se deteve num fato muito simples para os nossos dias. Como seria a logística da guerra? Como seria transportar os mantimentos, os armamentos, os soldados? E ele invadiu a Rússia exatamente no inverno. E ele não esperava que ele fosse morto, não em combate, mas fosse morto por uma situação climática. Mas cunhou seu nome na história. E não foi só Napoleão Bonaparte, porque tiveram várias gerações com esse nome, Napoleão Bonaparte, Napoleão I, II, III. E sempre nesse sentido de busca de liberdade, mas a serviço do rei da França.